Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e dando continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, uma coletânea de artigos organizada pelo Felipe Moura Brasil sobre os artigos de Olavo de Carvalho de mais de 2 décadas de produção jornalística sobre os mais variados assuntos. Lembrando que essa aqui já, se não me falha a memória, 12ª, 13ª aula, onde semanalmente eu apareço por aqui e converso com vocês acerca de um dos subtópicos, de um dos temas tratados pelo Olavo de Carvalho, separado por eixos temáticos, né? Apenas para ilustrar, nós já falamos, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você é novo aqui no canal, uma playlist com todos os vídeos dessa série. Nós já falamos sobre juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento, democracia, socialismo, militância. E agora, especificamente, adentramos na seara a respeito da Revolução, onde o professor Olavo de Carvalho escreveu 34 artigos reunidos e organizados pelo Felipe Moura Brasil, presente aqui na obra do Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que também está disponível, é claro, aqui na descrição desse vídeo aos interessados em adquirir. Ou seja, em brevíssimas palavras, durante pelo menos 2 meses nós iremos conversar tão somente a respeito dos artigos dessa seara, desse tópico chamado Revolução. O primeiro vídeo a respeito desse tema já está presente aqui no canal, também é possível acessar através da playlist onde nós conversamos acerca do globalismo, né? Inclusive recebi alguns comentários interessantíssimos naquele mesmo vídeo de pessoas desesperadas justamente como combater essa revolução globalista, né? Lembrando, o Olavo de Carvalho já falava sobre isso há mais de 1 década atrás. E naquele vídeo, inclusive, eu fiz a recomendação de 2 livros a respeito do mesmo assunto. Mas eu acho que o ponto central dessas aulas é justamente não tão somente conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho, fazer as críticas quando eu julgar necessárias, mas também usá-las como uma espécie de arma, não apenas de defesa, mas também de ataque contra essas vicissitudes que acabam justamente por minar a própria vida e a própria organização em sociedade, que o Olavo de Carvalho já alertava há mais de 1 década atrás e hoje em dia se faz cada vez mais presente e atuante. Pois bem, sem mais delongas, se você é novo no canal, eu queria pedir que você se inscrevesse, ativasse o sino para receber as notificações. Temos vídeo aqui praticamente todos os dias, sejam meus ou da minha esposa, a respeito das nossas leituras de políticas ou até mesmo de cunho religioso. E hoje nós iremos falar sobre manipulação, especificamente falando sobre alguns artigos, um total de 7 artigos. Todavia, eu já preciso alertar a vocês que alguns dos artigos eu julguei não serem tão relevantes quanto os demais, então eu mesmo fiz aqui uma decupagem, por assim dizer. Não quero de forma alguma desmerecer esses artigos que eu deixei de fora, mas apenas para tornar essa nossa aula de hoje um pouco mais coesa e um pouco mais condensada. Afinal de contas, se eu fosse falar sobre todos os artigos, certamente essa aula duraria aí por volta de, quiçá, 2 horas. Eu não quero de forma alguma que assim o seja. Mas vamos lá. O primeiro artigo que eu quero conversar com vocês, meus queridos e estimados alunos, é um artigo chamado Guerras Culturais. Só lembrando, nós estamos falando da área ainda da Revolução, mas um subtópico chamado manipulação. Esse artigo chamado Guerras Culturais, publicado no Diário do Comércio na data de 2 de janeiro de 2006, o professor Olavo inicia esse mesmo, trazendo aqui uma frase de um autor, provavelmente francês, chamado René Guénon, onde ele dizia o seguinte, abre aspas, o segredo é da natureza mesma do poder. E por que o professor faz referência direta a essa frase? No sentido de que a guerra cultural ela acontece de maneira subcutânea nos porões ou nos bastidores da sociedade. E muitas das vezes nós, réis mortais, nós simples pessoas do campo, por assim dizer, não estamos a par de todos os nuances, de todas essas camadas, digamos assim, de gerência de poder que estão por trás das nossas vidas. É justamente por isso, inclusive, é dessa forma que essas revoluções, que essas guerras culturais acabam por acontecer e, vez ou outra, quando as pessoas comuns se apercebem a respeito de estarem envoltas nessa guerra cultural, já é tarde demais, afinal de contas, o fronte de combate já está bem avançado. Inclusive, essa é uma ideia
que muitos dos revolucionários ou daquelas pessoas defensoras da ideia das guerras culturais se valem justamente desse argumento, no sentido de que não, porque se você nega, né, a revolução diante dos seus olhos, a revolução cultural é uma revolução silenciosa, ela vai acontecendo justamente, como eu falei alguns segundos atrás, nos mais variados espaços sociais e ela vai avançando gradativamente, de maneira paulatina, ao contrário, por exemplo, da Revolução do Proletário, que é da noite para o dia, que é uma disruptura completa da noite para o dia num processo revolucionário, muitas das vezes, claro, tendo como base uma revolução armistícia, enquanto que a Revolução Cultural acontece no campo das ideias, no campo da ideologia e no campo, justamente como eu falei alguns minutos atrás, também subcutâneo, ou seja, sem que nós nos apercebamos, a não ser que nós criemos, né, inclusive o próprio Olavo de Carvalho nos convida, de certa forma, a ativar, a criar esse olhar, um olhar astucioso a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor, né? E o Olavo de Carvalho fala que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar essa ideia da guerra cultural, essa ideia da revolução cultural, ou essa ideia de ressignificar a sociedade partindo justamente do fundo, ou seja, desse bastidor por trás das cortinas, porque algumas pessoas, segundo o Olavo de Carvalho, essas pessoas as pessoas, a maior parte delas, não se sentem confortáveis em terem sido usadas ou serem usadas inconscientemente por outra pessoa mais esperta. Sabe aquela coisa de você não querer assumir a sua própria burrice, a sua própria incompetência. Então, para evitar isso, o que a maioria das pessoas fazem, segundo o professor Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar em certíssima medida, em assertiva medida com o professor Olavo, essas pessoas justamente jogam o véu da desconfiança, transformando essa ideia das guerras culturais que acontecem, isso é um fato consumado, em teorias da conspiração. Então é muito mais fácil você jogar a culpa numa teoria da conspiração do que você assumir que você está sendo dominado por outras pessoas e reconhecer sua própria burrice, sua própria ineficiência, né? É aquela própria ideia do próprio, o fantasma do comunismo. Nós não temos mais comunismo. O comunismo caiu em 1989 com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética. Só que quando você vai observar, nós estamos falando de 1989, então, portanto, aí há quase 30 anos, quer dizer, um pouco mais de 30 anos atrás, e ainda assim você encontra espectros, você encontra um certo sombrear das ideias comunistas na sociedade, tal como nós temos hoje. Quer ver um exemplo real? 2, 3 dias atrás, o Supremo Tribunal Federal acabou por julgar que ele tem autonomia para dizer se os templos religiosos podem funcionar na época de pandemia. O que é isso, senão um pensamento comunista enraizado no sistema judiciário de nosso país? Afinal de contas, devemos lembrar que o comunismo preconiza, em grandíssima medida, a abolição da religião, a substituição de Deus justamente pelo Deus Estado. Então vocês percebem, o comunismo, essa ideia de que o comunismo morreu, não. Inclusive muitos que falam que o comunismo morreu utilizam-se justamente dessa cortina para justamente tirar a atenção, tirar o seu olhar acerca dessa comunização ou desse socialismo que caminha, digamos assim, nas entranhas da nossa sociedade. Então, por favor, desconfie de toda e qualquer pessoa que utiliza-se desse argumento de dizer que não, isso aí é tudo teoria da conspiração. Muitas das vezes essa pessoa é a mais interessada justamente no avançar dessas ideias que visam justamente acabar e corromper a própria sociedade em si. E que o Olavo de Carvalho fala que a grande virada, ou melhor dizendo, a grande mudança de tonalidade de pensamento dos revolucionários culturais, né, especificamente esses que eu quero fazer referência aqui, tendo como base a própria escola de Frankfurt, que ressignificaram a ideia do marxismo revolucionário, eles passaram a perceber que não adiantava defender a ideia da revolução armada sem antes passar pelo psicológico, sem antes passar pela mente. Daí, justamente, para o Olavo de Carvalho, eu também, como estudante de letras, concordo com ele assim, essencialmente e integralmente. As letras e as artes são fundamentais nesse processo da revolução cultural. Porque se você controla as letras, se você controla as línguas, se você controla as palavras, se você controla inclusive a forma como as pessoas podem se expressar, você de certa forma está incutindo na mente das pessoas a própria ideia revolucionária, que é o que nós temos hoje com a própria ideia do politicamente correto, com a própria ideia da ideologia de gênero. Só lembrando, Olavo de Carvalho escreveu isso em 2006, portanto há mais de 15 anos atrás. E note como nós estamos hoje em 2021 e comprova-se ser verdade esse alerta do professor Olavo de Carvalho, né? É claro que existem níveis de conhecimento, todos eles são importantes, né? O próprio Olavo de Carvalho fala sobre isso aqui nesse mesmo artigo,
quando ele vai dizer que economia, administração, direito, ciência, política e diplomacia, todas essas são importantes, mas para os revolucionários culturais, as mais importantes são essas duas, porque todas elas, notem, tanto as letras quanto a arte, ou as artes, se vocês preferirem chamar dessa forma, elas acabam por influenciar todas as outras áreas, a economia, a administração, o direito, a ciência política, a diplomacia e todas as outras. E é justamente nesse ponto nevrálgico que os revolucionários, ou aqueles revolucionários culturais, justamente se aperceberam e passaram a querer dominar essa área da língua e da arte. E aí é válido também, claro, para concluir esse primeiro artigo, meus queridos e estimados alunos, apenas lembrá-los de uma obra, apenas a critério de recomendação, de um autor socialista chamado 1984, escrito pelo George Orwell, né, que é um pseudônimo do Eric Arthur Blair, um socialista muito mais ligado à linha trotskista, que na sua obra, em brevíssimas palavras, vai nos apresentar uma distopia onde a forma de dominação pelo grande irmão, inclusive daí é que surge a própria ideia do Big Brother, tem como base justamente o controle da língua, uma tal denominada de nova língua, onde a cada ano que passa, menos palavras vão sendo permitidas a serem utilizadas no vocabulário, inclusive em várias passagens do livro, ele é como se fosse um diário, um relato do personagem principal chamado Winston, é um romance distópico. E a cada ano, o Big Brother, né, o grande irmão, noticia que o dicionário da nova língua está ficando cada vez menor. Ou seja, em brevíssimas palavras, traduzindo aqui para a realidade cuja qual Olavo de Carvalho nos convida a refletir. Se você controla as letras, se você controla as palavras, automaticamente você acaba por controlar a forma de pensar das pessoas. Então, fica aqui a recomendação àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler. É um livro assim, você encontra, inclusive por já estar em domínio público, você encontra gratuitamente na internet, e outras tantas editoras, inclusive, relançaram versões desse mesmo livro do George Orwell, chamado 1984. Para mim, uma das leituras mais fundamentais para todas aquelas pessoas interessadas em política. Mas, seguindo adiante, o Olavo de Carvalho vai concluir esse artigo chamado Guerras Culturais, publicado em 2006, portanto, há mais de 15 anos atrás, que essa ideia por trás da revolução cultural, ela não vai no consciente, mas ela vai justamente no subconsciente. E sobre isso, o professor Olavo de Carvalho conclui afirmando aqui exatamente o seguinte, permitam-me ler para vocês. Abre aspas. A característica essencial da nossa época é justamente a transformação cultural planejada. Lembrando, se você controla a letra e a arte, você controla a cultura. A cultura vem daquela palavra cultivar, criar raiz, que é justamente essa a ideia dos revolucionários culturais. E aí o professor continua. E quem não seja capaz de percebê-la estará privado da possibilidade de lhe oferecer uma reação consciente. Por mais dinheiro que tenha no bolso, ou por mais alto cargo que ocupe na hierarquia política, jurídica ou militar, estará reduzindo a condição de massa de manobra, no sentido mais desprezível do termo. O sonho dos iluministas do século XVIII, uma sociedade inteira à mercê dos planos da elite esclarecida, tornou-se realizável 2 séculos depois, graças a 3 fatores. A expansão do ensino universitário, criando uma massa de intelectuais sem funções definidas na sociedade e prontos para ser arregimentados em tarefas militantes. O progresso dos meios de comunicação, que permite atingir populações inteiras a partir de uns poucos centros emissores. E a enorme concentração de riquezas nas mãos de alguns grupos oligárquicos imbuídos de ambições messiânicas. Então notem, esses 3 pontos citados por Olavo de Carvalho é justamente o que os filósofos do século XVIII, especialmente dos iluministas, queriam ter tido essa oportunidade, mas 2 séculos depois isso se provou cada vez mais praticável na vida em sociedade. Né? A própria ideia de sermos comandados por uma elite esclarecida, que essa era a ideia, inclusive, tanto dos positivistas quanto dos iluministas, que todos eles, de certa forma, bebem da mesma fonte. Então percebam, mais uma vez, a atemporalidade do Olavo de Carvalho no seu escrito a respeito de guerras culturais e como essa manipulação vai acontecendo sem que nós nos apercebamos dela. E se nós não abrirmos os olhos para essa mesma dominação, para essa mesma evolução cultural, infelizmente pode ser tarde demais. E assim eu concluo esse primeiro artigo e caminho para o segundo, chamado A Elite que Virou Massa, publicado também no Diário do Comércio, da data de 1º de dezembro de 2008. Nesse artigo, o professor Olavo de Carvalho, publicado em 2008, apresenta, claro, um dos seus autores certamente preferidos, o Eric Voegelin, que em 1939 observou, né, que as condições essenciais para a democracia, tal como haviam sido concebidas no século XVIII,
já não existiam mais, visto que, se vocês forem observar, tendo como base o início do século XX, naquela época, tanto a economia quanto a administração, que são as ciências, digamos assim, organizacionais da própria vida em sociedade, após o final da Segunda Guerra Mundial e com o advento da tecnologia, das mídias sociais e das redes sociais, acabaram por se tornar cada vez mais complexas, né? Para além disso, o ser humano comum, ou afegão médio, como faço aqui referência mais uma vez ao Emílio Surita, do Pânico, que usa muito essa referência, quando fala afegão médio, é justamente as pessoas comuns que não se interessam em estudar política ou em conhecer os nuances da vida acadêmica, né? Para esses seres messiânicos que desejam comandar a sociedade, ficou cada vez mais fácil fazer isso, pois cada vez mais ficou muito mais difícil o acesso a informações da área da economia e da própria administração em si, ou seja, criou-se muito mais ovelhas a serem rebanhadas justamente em direção a um, digamos assim, objetivo um tanto quanto obtuso e, por que não, obscuro. Ou seja, as pessoas passaram a se entregar de maneira mais fácil ao ente estatal e à própria dominação da sociedade em si, né? E o próprio Olavo de Carvalho comenta que, ele traz aqui alguns pontos, não me falha a memória, deixa eu só... são 6 pontos que ele apresenta como prova de que a democracia, tal como nós acreditamos que ela vigora atualmente, não se faz necessariamente verdadeira quando você vai observar em loco, ou seja, na prática, na praxis, na vida real. E são esses pontos que eu vou comentar aqui brevemente nesse segundo artigo da nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. O primeiro: a quase totalidade dos eleitores já não tem ideia do que possa ter sido a independência pessoal. E aqueles que ainda sabem algo a respeito estão cada vez mais dispostos a abdicar dela. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais dispostas a abrir mão da sua liberdade e passar a chancela, o poder da sua vida aos entes estatais, aos políticos. É aquela própria ideia lá do livro do cientista político chamado Bruno Garchage, né? Se você sai na rua e pergunta o que é que as pessoas acham dos políticos, praticamente uníssono, 99,9%, a não ser que seja entrevistado um político, você vê que as pessoas odeiam os políticos, mas amam justamente o Estado, que é alimentado dos mesmos políticos que a sociedade ama odiar. O segundo ponto: a defesa das liberdades públicas e privadas tornou-se relevante. A mística do planejamento apossou-se de todas as consciências, a ponto de que o que resta hoje do debate público nada mais do que um confronto entre diferentes, e em geral, não muito diferentes, planos mágicos. Vejam, na vida acadêmica, isso aqui é muito perceptível que o Olavo está falando, ou falou, melhor dizendo, em 2008. No ambiente acadêmico não existe mais um debate verdadeiro, ou essa troca argumentativa de posicionamentos e de ideologias. A própria ideia de debate foi deturpada no ambiente acadêmico, que deveria ser justamente o mesmo a defender esse conflito de ideias distantes. Afinal de contas, esse é o significado, essa é a semântica da palavra debate, né? É o conflito de ideias opostas. No ambiente acadêmico, na mídia, dificilmente você vê essa situação a acontecer. Todavia, eles sempre usam essa mesma palavra debate quando chamam seus amigos e seus parceiros justamente para passar essa falsa ilusão de que de fato ali vai haver um debate. O terceiro ponto que o Olavo de Carvalho comenta, que demonstra, segundo a ótica dele, justamente essa corrupção do próprio sistema democrático em si, é a possibilidade mesma de iniciativas sociais independentes. Foi praticamente eliminada na medida em que a regulamentação das ONGs as transformou em extensões da administração estatal. Ou seja, notem que as ONGs hoje em dia, muitas delas servem apenas, infelizmente, claro, não estou fazendo aqui a generalização, mas muitas delas são utilizadas com pretexto e com objetivos políticos, quando que antes dessa própria institucionalização das ONGs, as pessoas ajudavam de maneira voluntária e muito desprendidas de um recebimento, de um bem maior ou de um produto no futuro relacionado à sua oferta caritativa, né? Então notem como as próprias ONGs passaram a servir de certa forma ao próprio ente estatal. A própria ideia do Bolsa Família, que é uma ideia nobre desde a sua origem lá com os liberais há 300 anos atrás, que já falava a respeito disso. O próprio John Locke já falava sobre essa ideia dos monarcas e dos ricos ajudarem as pessoas menos favorecidas, oferecendo uma certa ajuda financeira, um abatimento no pagamento de impostos, acabou sendo utilizada hoje, como nós sabemos muito bem, como uma espécie de arreio, né? Uma espécie de prisão intelectual, uma espécie de prisão material para que as pessoas continuem sendo conduzidas a votar em determinado grupo político. Número 4, a liberdade de opinião tornou-se apenas a liberdade de aderir aos distintos ou indistintos discursos de propaganda
pré-moldados. Em brevíssimas palavras, né? Não temos mais liberdade de opinião irrestrita. O simples fato de você falar certas coisas em determinados lugares pode trazer a você um problema imenso. Eu mesmo tenho sido uma testemunha ocular disso, já fui vítima e continuo sendo, de certa forma, até hoje, por responder a 2 processos por conta de posicionamentos meus nas redes sociais que tem como base a minha fé, acima de tudo, e o meu pensamento político e ideológico. Então, notem, não existe liberdade de opinião se, ao emiti-la publicamente, você pode ser punido e processado simplesmente por espelhá-la, simplesmente por expandi-la nas redes sociais, cuja qual você tem direito a expandir, a emitir a sua própria opinião. Um outro ponto número 5, segundo Olavo de Carvalho, que demonstra a corruptela, a corrupção, a corrosão do próprio sistema democrático, é a implantação de políticas de controle totalitário da economia, da cultura, da religião, da moral, da vida privada. Mostrou-se plenamente compatível com a subsistência do processo eleitoral, hoje tido como suficiente para conferir uma nação o título de democracia. Então notem como o próprio sistema democrático, e a cada eleição, a cada 2 anos, nós somos bombardeados com propagandas do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo, não, o Brasil é um sistema democrático, nós temos o sistema de eleição, o sistema eleitoral mais avançado do mundo, quando na verdade basta você estudar um pouquinho, só ir além do senso comum, você vai perceber que o Brasil é o único, se não me falha, o segundo, ou se não me engano, só são o Brasil e um outro país aqui da América do Sul que utiliza um sistema eleitoral próximo ou parecido ao nosso, que é totalmente sujeito a erros, invasões e a manipulações dos resultados e dos votos que ali são conferidos a nós, eleitores, né? Mas, todavia, a imagem que a mídia e a imagem que o próprio sistema eleitoral nos é transmitida através da mídia, que também tem seus interesses, afinal de contas, toda a propaganda que aparece ali no Tribunal Superior Eleitoral, ovacionando o próprio sistema eleitoral em si, milhões e milhões são derrubados, ou melhor dizendo, milhões e milhões são injetados via dinheiro estatal, ou seja, via dinheiro nosso, para justamente fazer com que nós pensemos que estamos participando de um processo democrático, quando muitas das vezes a própria eleição já foi decidida nos bastidores sem que nós tenhamos ciência desse fato. E assim, Olavo de Carvalho conclui esses pontos centrais, segundo Olavo de Carvalho, que demonstram, lembrando, ele falou sobre isso aqui em 2008, né? Alguns pontos, na verdade, todos esses 5 pontos se fazem cada vez mais presentes e cada vez mais atuais com a sociedade de hoje. E o professor Olavo de Carvalho conclui o ponto número 6, dizendo que até mesmo naquela época, nós estamos falando naquela época, antes da ascensão, por exemplo, da internet, das mídias sociais, a própria elite em si, ela era muito mais nobre, ela é muito mais nobilíssima, no sentido de que ela ainda se preocupava, não tão somente em manter as aparências, mas ser nobre de fato, ou seja, eram pessoas que tinham uma alta cultura, que liam os grandes clássicos da literatura universal, que participavam de conversas realmente engrandecedoras para o espírito, para o intelecto, e que hoje em dia, essas mesmas elites abriram mão justamente daquilo que as alçavam justamente a elite intelectual, acadêmica e até mesmo financeira do mundo. E Olavo de Carvalho conclui que, abre aspas, o exercício da razão, hoje, é um privilégio, dividido entre os grandes planejadores estratégicos e engenheiros comportamentais, que por motivos óbvios não pensariam em partilhá-lo com ninguém. E os estudiosos, independentes que tentam em vão partilhá-lo com quem não o deseja. Ou seja, isso aqui é a nossa realidade aqui, né? Canais no YouTube que falam sobre conhecimento, que falam sobre estudos, que falam sobre vida intelectual, são canais que têm um nicho muito específico. As pessoas, em grande medida, infelizmente, não têm interesse em tirar essa venda dos olhos e compreender a realidade infernal, permitam-me usar essa palavra, que nos cerca, e que, se nós nos demorarmos a nos apercebermos acerca dessa revolução cultural engendrada por essas pessoas com desejos messiânicos, infelizmente pode ser tarde demais. E a ideia, inclusive, desse projeto é justamente utilizar os próprios escritos do Olavo de Carvalho para tentar abrir os olhos, tirar a venda, ou seja, tirá-los da Matrix, tendo como base os escritos do professor Olavo de Carvalho. E assim, eu concluo esse segundo artigo, caminhando para o terceiro da nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, chamado Armas da Liberdade, também publicado no Diário do Comércio, da data de 17 de dezembro de 2009. Nesse terceiro artigo, a respeito ainda sobre o tema manipulação, que é um tema adjacente à revolução, escrito aqui no livro do professor Olavo de Carvalho,
chamado Armas da Liberdade, o professor nos traz aqui uma referência a um autor chamado Ludwig von Bernstein, o criador da teoria geral dos sistemas, que afirmou, abre aspas, que o maior perigo dos sistemas totalitários modernos é talvez o fato de que estão terrivelmente avançados, não somente no plano da técnica física ou biológica, mas também no da técnica psicológica. Os métodos de sugestionamento em massa, de liberação dos instintos da besta humana, de condicionamento ou controle do pensamento, desenvolveram-se até alcançar uma eficácia formidável. O totalitarismo moderno é tão terrivelmente científico que, perto dele, o absolutismo dos períodos anteriores aparece como um mal menor, diletante e comparativamente inofensivo. Em brevíssimas palavras, o que o Olavo de Carvalho nos convida a refletir, tendo como base as palavras do Ludwig von Bernstein, que criou, a teoria geral dos sistemas, é de que essa mudança de consciência da própria sociedade em si acontece nos bastidores e é muito mais de caráter psicológico e sociológico do que biológico ou físico. Porque se você controla o subconsciente das pessoas, o físico e o biológico fica muito mais fácil. Então notem, por exemplo, em brevíssimas palavras, a própria ideia da ideologia de gênero é comungada e defendida e alardeada por alguns grupos minoritários. Notem que antes mesmo não. Há 50 anos atrás, essa ideia de corpos diferentes, de pessoas que nasceram e não se adequavam ao corpo biológico já existia. Só que naquela época não se fazia muito sentido, pois a biologia vinha pelo caminho contrário, pelo caminho reverso e provava: homem é homem, mulher é mulher, XX, XY. E o que foi que esses ideólogos culturais passaram a perceber? Antes de conseguirmos incutir na mente das pessoas de que não existe, por exemplo, sexo masculino e feminino, mas que isso é uma construção da sociedade, precisamos ressignificar o quê? O próprio consciente, o próprio subconsciente das pessoas. E a partir de então, daquela época, 50 anos atrás, é que começaram estudos sociológicos, filosóficos e de ciência política nas universidades, justamente para ensinar esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio. Então, se hoje nós temos essa malfadada ideologia de gênero, que gramaticalmente falando, como linguista de formação superior, posso falar aqui com convicção, é uma insanidade intelectual, mas infelizmente a cada vez mais passos curtos e breves são dados na direção de tornar isso uma verdade absoluta, no sentido de que basta você criticar a própria ideia da ideologia de gênero que você já pode, hoje em dia, inclusive no Brasil, responder por um processo ou até mesmo a um inquérito, tal como eu mesmo respondi no ano passado, justamente por me direcionar, por me dirigir a uma pessoa, a um indivíduo que do sexo masculino decidiu se tornar mulher, mas eu preferi chamá-lo pelo sexo biológico. Então, eu mesmo fui convidado a prestar depoimento na delegacia por simplesmente dizer o óbvio e o ululante, aquilo que está de acordo não tão somente com a minha fé católica, cristã, apostólica, romana, como também com aquilo que eu acredito tendo como base a própria ciência gramatical, a própria gramática normativa, que é, de certa forma, um dos escopos, uma das minhas áreas de interesse por ser um linguista de formação. Então, vocês percebem, né? Como eles não conseguiram ir pela física e pela biologia, eles recuaram e vieram agora pela cultura, pela arte, pelo psicológico, como diz o próprio Ludwig von Bernstein, cuja qual o professor Olavo de Carvalho faz referência. Tanto é verdade que existe, inclusive, um material vasto nesse sentido que comprova essa, entre aspas, teoria da conspiração que alguns direitistas, liberais e conservadores pululam e aparecem na internet para falar sobre isso. Em um livro do Pascal Bernardin chamado L'Empire écologique, la subversion de l'écologie pour le mondialisme. É um livro em francês, na tradução literal, né? O Império Ecológico, a subversão da ecologia pelo mundialismo. Eu confesso a vocês que eu não li esse livro, mas, coincidentemente, eu tenho um outro livro aqui no Pascal Bernardin chamado Maquiavel, Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Fica como recomendação a todos aqueles, especialmente professores que estão me assistindo e alunos, por que não? Interessados em entender como o sistema educacional que nós temos hoje, ele é moldado de forma justamente a aumentar a fileira de militantes a favor da Revolução Marxista. E isso tudo é documentado em anais oficiais da própria ONU e através dos seus órgãos educacionais, que de certa forma acabam por ditar as políticas educacionais
nos países membros. O Brasil é apenas mais um dos países membros de todos os outros países que fazem parte justamente da estrutura governamental e organizacional e gerencial da própria ONU. Então fica a recomendação. Aqueles que quiserem conhecer realmente. E o Pascal Bernardin assim, faz um trabalho assim, didático aqui, surpreendente, porque ele não vai nada além de pegar justamente as atas das reuniões dos conselhos de educação da ONU. Ele apresenta aqui e fala, é isso que a ONU está tentando justamente incutir na mente dos nossos jovens. E eu, como professor, compreendo acima de tudo que é justamente na educação, especificamente na educação de base, onde começa-se esse processo revolucionário, esse processo da revolução cultural. Eu poderia passar aqui horas e horas, poderia ser uma aula master, uma aula magna sobre esse assunto específico. Em quase uma década de sala de aula que eu estou próximo a fazer, eu mesmo me apercebi de vários momentos, de várias situações, de várias histórias, de vários relatos de sala de aula ser utilizado justamente para incutir na mente dos jovens esse ideal revolucionário. A sala de hoje em nosso país, não apenas no Brasil, mas vamos falar na realidade brasileira, acabou por se tornar um espaço para formar militantes. Por isso eu faço aqui um apelo, se você é pai que está me assistindo, se você é jovem, se você é adolescente, se você é pai, a dica que eu daria a você é, fique de olho no que o seu filho está estudando na escola, o que está sendo transmitido a ele. Procure saber, dia após dia, o que foi que seu filho estudou na escola, especificamente nas matérias relacionadas a humanidades. Não que não exista, deixar claro aqui, não que não exista um caminho, mas esse é um caminho um pouco mais entrevado, porque existem mais barreiras nesse sentido, nas exatas. Eu já vi vários vídeos e vários ideólogos revolucionários culturais dizer, por exemplo, que a matemática é machista. Eu já vi isso. Então, notem, claro, esse caminho, esse percurso revolucionário cultural acontece muito mais na área das humanas, mas também na área de exatas já existe um caminho sendo, digamos assim, cultivado. Claro, a pequenos passos, enquanto que na humanidade é muito mais largo os passos. E se você é jovem, se você é adolescente, se você estudou em escola particular, você tem todo o direito de procurar o seu pai e a sua mãe e pedir que ele vá até a direção da escola e tome uma atitude com esse professor ou professora que estiver utilizando o espaço da sala de aula para militar. Eu mesmo, mais uma vez, e presenciei inúmeras situações, recebi inúmeros relatos de alunos que vinham me procurar justamente para comentar sobre como X professor ou Y professor utilizava a sala de aula para falar mal desse ou daquele sistema político, ao invés de simplesmente transmitir, passar o seu conteúdo, né? É claro que a mídia, é óbvio também, fica aqui essas duas recomendações, ela tem o seu papel em todo esse processo revolucionário, pois a grande mídia, ela hoje, maciçamente, segundo o Olavo de Carvalho, ela é controlada nas empresas de mega empresas globalistas, ou seja, empresas que cresceram justamente por conta do ambiente de livre mercado, mas que uma vez alcançados o topo da cadeia alimentar, trabalham diuturnamente para justamente atrapalhar as novas iniciativas midiáticas, de forma a sufocar a pequena mídia, a mídia independente, para justamente manter um monopólio sobre o seu controle. Tanto é verdade que a própria mídia, ela tem, digamos assim, como já falava inclusive o próprio George Orwell ainda, no 1984, um duplo pensar, no sentido de que o professor Olavo de Carvalho traz um exemplo aqui, lembrando, nós estamos falando de um artigo que foi escrito em 2009, então naquela época fazia todo sentido, do jogador de tênis, do golfista Tiger Woods, né, um dos maiores jogadores de golfe do mundo, que na época havia sido descoberto em traição com a esposa, e a mídia americana, justamente por Tiger Woods ser um indivíduo que não se prostrava, ou não se colocava de joelhos diante de nenhuma posição política, ideológica, a própria mídia utilizou-se justamente desse caso para acabar com a carreira do Tiger Woods. Não quero com isso dizer aqui que uma traição é justificada de forma alguma. O ponto é que o Olavo de Carvalho nos lembra aqui de maneira muito assertiva é que a mesma mídia que jogou para a cruz o Tiger Woods por conta dessa traição que ele mesmo cometeu com sua esposa, é a mesma mídia que aparece defendendo justamente o quê? Pautas progressistas, como, por exemplo, o aborto, o casamento gay ou a indução de crianças à deleitação sexual prematura. Ou seja, a mesma mídia que levanta o estandarte, sendo a favor da família e a favor do bom matrimônio, é a mesma mídia que defende justamente ideias e pensamentos que justamente vão corromper a própria ideia do núcleo
familiar. Então vocês percebem essa incoerência, ou como dizia o George Orwell, de 1984, esse duplo pensar, essa dissonância cognitiva presente nos órgãos midiáticos. E o Olavo de Carvalho conclui esse artigo dizendo exatamente o seguinte, abre aspas, acusar os cientistas por esse estado de coisas é tão idiota quanto jogar nas armas a culpa dos homicídios. Homens como von Bertalanffy, Levin e Festinger criaram instrumentos que podem servir tanto para a construção da tirania quanto para a reconquista da liberdade. Nós é que temos a obrigação de tirar essas armas das mãos de seus detentores monopolísticos e aprender a usá-las com um signo invertido, libertando o nosso espírito em vez de permitir que o escravize. Ou seja, o que é que o Olavo de Carvalho está nos convidando? Que se os liberais, conservadores, a direita, os católicos quiserem não sucumbirem diante dessa revolução cultural, eles precisam aprender a dominar justamente as mesmas armas que hoje estão em posse do inimigo, para que justamente aí sim seja travada uma guerra, por assim dizer, fazendo uma referência ao próprio John Locke, a uma guerra justa. Porque se a direita, se os liberais, conservadores, católicos, cristãos, evangélicos e tudo que está do outro espectro político achar que a mídia progressista, que os esquerdistas irão conceder o poder por livre e espontânea vontade, lei do engano, segundo o professor Olavo de Carvalho. É função nossa justamente ir atrás desses mesmos mecanismos, dessas mesmas armas que a esquerda utilizou para justamente a dominação cultural. E assim, Olavo de Carvalho conclui mais um artigo e eu concluo também com essa reflexão, né, para que nós lutemos contra o mal utilizando as próprias armas do mal, sem claro nos corrompermos com o mal em si mesmo. Deixar isso aqui bem claro. E assim eu concluo e caminho para o próximo artigo chamado A Demolição das Consciências, publicado também no Diário do Comércio, da data de 21 de dezembro de 2009. Dando continuidade à nossa aula, meus queridos alunos, e em conclusão, visto que esses dois últimos artigos são bem reduzidos, e eu vou fazer justamente um trabalho aqui de condensar as ideias principais desses mesmos, esse primeiro, chamado A Demolição das Consciências, o professor Olavo de Carvalho vai justamente fazer um link com o assunto, com as palavras anteriores que eu acabei compartilhando com vocês a respeito de que a direita, os liberais e os conservadores, os católicos, precisam utilizar-se das mesmas armas que a esquerda utiliza, no sentido que ele diz o seguinte, abre aspas, moralidade é consciência, é discernimento pessoal, é busca de uma meta de perfeição, que só aos poucos vai se esclarecendo e encontrando seus meios de realização entre as contradições e ambiguidades da vida. Em tradução, é como se o Olavo de Carvalho nos lembrasse que não existe essa tal de direita limpinha, não existe isso. O fato é, nós precisamos combater o mal. Essa é a missão de todas aquelas pessoas que são opostas a essas ideias da revolução cultural. E aí o próprio Olavo de Carvalho nos traz aqui uma outra frase, uma outra citação, tendo como referência o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que disse exatamente o seguinte, abre aspas, é melhor afastar-se do mundo pouco a pouco em vez de tudo de uma vez. Ou seja, qual é o convite que o Olavo de Carvalho nos faz, tendo como base esse ensinamento aqui do Padre Pio de Pietrelcina, do Santo Padre Pio, perdão, é justamente a ideia de que antes de lutar contra o mal, nós precisamos desfazer a confusão que o mal já fez. Não vale a pena e não tem sentido algum você lutar contra o mal sem antes desfazer todo o mal que o próprio mal em si já fez na sociedade. Porque é uma luta injusta, é uma luta que não faz sentido, é uma luta ignóbil, por assim dizer. Se você caminha, é impossível não fazer referência aqui ao Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, e aquela ideia lá, presente na história, no clássico da literatura espanhola e por que não universal, quando o personagem Don Quixote caminha em direção aos moinhos, acreditando esses serem dragões. Ou seja, é necessário que a direita, os liberais, conservadores, cristãos e todo esse espectro político e ideológico que tende justamente a combater essas outras ideias progressistas, essas ideias de esquerda, se façam valer justamente da literatura, da arte, do imaginário, da cultura, dos espaços sociais, da mídia, do jornalismo, das cadeiras acadêmicas, das cadeiras universitárias, justamente para fazer esse caminho ao contrário. E que, é claro, né, o Olavo de Carvalho não chega a falar sobre isso, mas permitam-me a ousadia pontuar aqui nesse sentido. É óbvio que, vez ou outra, um indivíduo vai se destacar na luta contra o mal em si. Mas é uma luta, e eu concordo com o Olavo de Carvalho nesse ponto, que o resultado dela é muitíssimo limitado. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O Bolsonaro, que hoje é o nosso presidente. Eu mesmo fui um dos entusiastas da campanha de Bolsonaro aqui na cidade de Aracaju, fiz campanha, coloquei dinheiro no meu próprio bolso, fui para o interior
do estado de Sergipe, eu e minha esposa produzimos 17 vídeos com 17 razões para votar em Bolsonaro. Hoje, observando tudo o que eu fiz no passado, não me arrependo, está feito, o que está feito, está feito. O ponto é, o Jair Bolsonaro, por mais que ele dissesse na campanha que não iria governar justamente cedendo ao Centrão, cedendo espaço ao Centrão, uma vez alcançado o poder, ele percebeu que não existe governabilidade em nosso país sem ceder, como uma espécie de um jogo de xadrez. Você cede um peão na esperança de pegar um cavalo, de pegar um bispo, de pegar uma torre, ou seja, de conquistar, de, entre aspas, comer ou dominar uma peça mais forte. Então, qual é a reflexão aqui? O próprio Olavo de Carvalho já falou sobre isso. Olha, vocês estão muito felizes que o Jair Bolsonaro venceu, mas ele não vai conseguir fazer muita coisa ou quase nada. Porque a própria estrutura organizacional do Estado brasileiro é de tal forma que quem está no topo não consegue mudar muita coisa, pois as esferas inferiores é que justamente detêm o poder e acabam, de certa forma, por controlar e, por que não, acorrentar o poder executivo, que é no caso do Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho conclui esse artigo, essa reflexão que eu quero fazer com vocês, dizendo o seguinte, abre aspas, a luta contra o mal começa pela luta contra a confusão ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal? Eu acho essa frase assim, salutar. Vou ler mais uma vez. Ou a luta contra o mal começa pela luta contra a confusão ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal. Então notem que esse trabalho intelectual que eu estou desenvolvendo aqui no canal Livros e etc. é justamente isso aqui que o Olavo de Carvalho já indicava em 2009, que é justamente o trabalho de desfazer a confusão. Então, quando você vem aqui no meu canal e assiste um vídeo, por exemplo, onde eu falo sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre a religião, sobre a educação obrigatória, e você desfaz a confusão na sua mente, é que aí sim você consegue estar municiado de armas para combater o mal. Porque se você for combater o mal tão somente com aquilo que você acha que é o certo, me desculpe, você vai ser facilmente derrotado pelo mal, porque o mal ele está no mundo há tanto tempo quanto o bem, só que ele utiliza-se justamente de subterfúgios para manipular a mente das pessoas. É o próprio discurso aí que está em discussão recorrente a respeito do auxílio emergencial. O que é que todos os políticos de esquerda falam? Não, vamos dar um auxílio emergencial de R$3.000, de R$2.000 para todos os brasileiros. Esse é um discurso muito bom, um discurso muito atraente. É tal o discurso da serpente, ou até mesmo o discurso do flautista de Hamelin. A questão é, o dinheiro vai vir de onde? Percebem? Percebem como o mal tem essas características um tanto quanto serpentísticas de justamente convencer através do veneno, através do discurso, enquanto que o bem, munido da verdade, precisa justamente fazer o trabalho dobrado. Não tão somente para derrotar o mal, mas também para desfazer a confusão que o próprio mal incutiu na sociedade. E o Olavo de Carvalho conclui, e o caminho para a nossa conclusão final, meus queridos e estimados alunos, no sentido de que um artigo chamado Engenharia da Complacência, que o Olavo de Carvalho nos comenta, fazendo uma referência à técnica da rã na panela, que talvez alguns conheçam, que é a ideia de que se você pega uma panela quente em água fervendo e joga a rã na panela, automaticamente a rã ela irá saltar-se. Enquanto que, se você coloca uma rã dentro de uma água fria e ela vai esquentando com o passar do tempo no fogo, essa rã tende a se acostumar com a temperatura acima da média, ou com a temperatura, por assim dizer, quente daquela água. Então, o Olavo de Carvalho faz referência a essa situação para justamente nos convidar a entender que a luta pelo outro espectro político se faz dessa mesma forma. Não adianta querermos da noite para o dia incutir na mente de milhões de brasileiros aquilo que nós acreditamos ser verdade, aquilo que nós sabemos que é verdade. Esse é um processo cultural de longo prazo, tal como a esquerda mesma fez e fez muito bem lá na época da ditadura militar, na década de 50, década de 60, e vem fazendo até hoje, ocupando os espaços de representatividade social. A mídia, a imprensa, quer dizer, mídia e imprensa são sinônimos, né? A mídia, as faculdades, a própria religião com a teologia da libertação que se faz presente no seio da Igreja Católica. Então, os cristãos, conservadores, liberais, eu coloco todos aqui no mesmo grupo, sabendo que todos eles, claro, têm divergências pontuais entre um e outro assunto, mas todos eles convergem no mesmo sentido de serem contra as ideias progressistas, que precisam justamente se valer, mais uma vez, das armas que a esquerda utilizou para fazermos justamente essa guerra cultural do outro fronte, ou seja, partindo do outro fronte de combate. E o Olavo de Carvalho conclui justamente fazendo essa reflexão a todos nós, para que nós sejamos não tão somente soldados desse fronte cultural, dessa batalha cultural,
mas que estejamos dispostos a arregimentar cada vez mais pessoas para a nossa causa, dessa guerra, dessa revolução cultural que nós estamos vivendo. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa nossa aula de hoje. Espero que para vocês tenha sido proveitoso, tal como foi para mim, por exemplo, ler esses artigos e poder resumir e condensá-los a todos vocês. Na próxima semana, ainda no tema da revolução, nós iremos ver alguns artigos sobre a mentalidade, né? Se não me falha a memória, são 7 artigos a respeito desse assunto, que vai ser o tema da aula dessa semana ainda, tá, pessoal? Quero deixar claro o seguinte, né? Hoje é segunda, vocês estão vendo esse vídeo, o próximo vídeo já vai estar disponível nessa sexta-feira, já que na semana passada eu não consegui postar vídeo, essa semana vocês terão a oportunidade de assistir 2 vídeos, tá, pessoal? Agradeço a atenção de todos vocês, só lembrando, se você é novo aqui no canal, esse aqui é apenas um vídeo da série de vídeos, de mais de 13 e 14 vídeos a respeito do mínimo que você precisa saber para Não Sou Idiota, escrito pelo Olavo de Carvalho e organizado pelo Felipe Moura Brasil. Vou deixar aqui na descrição tanto o link do livro físico na Amazon, quanto a playlist com os vídeos anteriores. Agradeço mais uma vez a atenção. Críticas, comentários, sugestões, dúvidas são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Na medida do possível, eu irei responder todas as dúvidas que vocês deixarem por aqui mesmo. E nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau, pessoal.